Alô vocês, sebraquianos e sebraquianas! Aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época de pandemia e de isolamento social, mas é como eu sempre falo, vocês sempre têm tempo para assistir as lives, sempre tem tempo para assistir alguma coisa. Sei que é entediante ficar em casa, muitas vezes a gente fica sem ter o que fazer, às vezes faz de tudo e um pouco, e mesmo assim o tempo parece que não passa. Mas vocês aproveitem esse lapso temporal aí, né, e separem 30 minutinhos do tempo de vocês para assistir os nossos conteúdos online. O que eu sempre falo, pessoal, é importante nos mantermos capacitados, nos mantermos atualizados, certo? Porque uma hora essa pandemia vai passar e quando tudo isso voltar ao normal, quem tiver mais capacitado vai voltar ao mercado de trabalho com maior facilidade, tranquilo? Bom, pessoal, tenho algumas coisas para mencionar no conteúdo online de hoje, até porque é um conteúdo online especial, certo? Por que ele é especial? Porque daremos início, de fato, ao nosso curso de forma online, certo? Então, todo o cronograma nosso do curso, a ementa, eu vou seguir de acordo com esse nosso amigo aqui, ó, o livro de hardware do Sebrae. Então vai lá a primeira recomendação para vocês. Pessoal, é muito importante. Quem não tem esse livro, certo? É importante entrar em contato no grupo, certo? Vou falar o código na nossa turma. O código da turma, que é o mesmo código do nome do grupo do WhatsApp, a nossa turma terá o nome de 20 Hardware, né, HDW03, certo? Então esse será o código da disciplina. Então, quem tiver nesse grupo, é importante falar quem não tem o material, certo? Porque assim, existem duas formas de disponibilizar o material para vocês. Existe a forma digital, certo? Que, vou dar uma aula sobre elétrica, então a gente vai escanear o capítulo de elétrica todo para vocês e colocar no grupo, certo? Quem não tiver e preferir o material impresso, basta ir na unidade do Sebrae, certo? E buscar a unidade do livro de vocês, tranquilo? Então, vocês já podem pegar lá o livro impresso, respeitando os horários que eu vou explicar aqui para vocês. Pessoal, a unidade do Sebrae está com um horário um pouco diferenciado do convencional, certo? Então, o horário do Sebrae nessa pandemia, existem dois setores, né, de funcionamento lá que eu vou explicar mais à frente, mas o horário está das 9 às 17 de segunda a sexta e das 9 ao meio-dia no sábado, tranquilo? Então, se vocês quiserem ir presencialmente resolver alguma coisa no Sebrae, seja com o CRA, que às vezes fazem um rodízio lá, mas sempre as meninas estão entrando em contato com vocês via grupo de WhatsApp, via ligação para tirar algumas dúvidas, certo? Ou até mesmo com o setor financeiro ou com as meninas da recepção, vocês têm esses horários aí, das 9 às 17 de segunda a sexta e das 9 ao meio-dia no sábado, tranquilo? Então espero que isso tenha ficado claro para vocês. Falando em horário, né, tenho também como falar o dia e horário do nosso curso, certo? O curso é dado aos sábados, será ministrado aos sábados, no horário de 10 ao meio-dia. Então, nosso conteúdo online será disponibilizado aos sábados como se fosse no horário de aula normal, pessoal. Então, é importante que vocês acompanhem. Rafael, eu não tive tempo de assistir o conteúdo online no momento da aula. Não tem problema, pessoal. Vocês terão uma semana aí para entregar o exercício de fixação, para assistir o conteúdo online, certo? Então, é importante que vocês façam o quanto antes e quando tiver o tempo livre, certo? Para não ir adiando e chegar lá na frente e ficar em cima ou perder o prazo desse exercício de fixação. Até porque o exercício de fixação, pessoal, é muito importante, conta como presença online. Então, como vai funcionar o exercício de fixação? Eu vou dar o conteúdo online para vocês, certo? E a partir do conteúdo eu vou falar os assuntos e terá algumas perguntas, os exercícios de fixação mesmo, para vocês fixarem o que foi dado no conteúdo online. Então, com base nisso, vocês vão responder, já vai sair o gabarito já automaticamente nas respostas. O CRA vai entrar em contato com vocês mandando o conteúdo online via grupo de WhatsApp, vai entrar em contato com vocês para mandar o exercício de fixação, vai perguntar se vocês estão fazendo ou não, eu vou perguntar também como está o procedimento. Vocês, no grupo do WhatsApp, sejam mais comunicativos, estou notando que
20 hardware 03 está pouco comunicativo, pessoal. Então, pessoal, se comunica, não tem vergonha. Pode ser qualquer tipo de dúvida, pessoal. Se for dúvida lá, o CRA vai tirar. Se for dúvida sobre o assunto, eu vou tirar. Não tem nenhum problema. Podem perguntar, tranquilo? Tá, sobre o curso em si, certo? O curso, ele terá 7 módulos, certo? Falaremos um pouco sobre a parte de elétrica do computador. Falaremos depois, no módulo 2, sobre as peças do computador, certo? Então, a gente vai seguir o índice daqui do livro que tem no nosso livro de hardware, certo? Vou mostrar mais ou menos aqui. O índice é esse aqui, deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Infelizmente, opa! Eu espero que vocês estejam vendo aí direitinho, certo? Esse índice aqui vai estar toda a ementa do nosso curso, certo? Todos os conteúdos que serão ministrados nesse curso. Então, assim, a gente vai começar pelo tópico de elétrica, falaremos sobre as peças, ensinaremos a montar um computador, falaremos sobre a interconexão, né? Como vai interligar um computador a outro e como eles vão se comunicar, certo? Não basta ser só cabo, teremos também um módulo só para rede sem fio, certo? Como se faz a comunicação sem fio de celular, de computador. Então, assim, é um curso bem completo, certo? Então, basicamente, teremos 7 módulos aí, né? Teremos o módulo de elétrica, das peças, da manutenção, da montagem, da instalação do sistema de software, da intercomunicação via rede cabeada e os protocolos de rede e do módulo de rede sem fio, tranquilo? Então, mais uma vez, pessoal, tenham esse livro em mãos, é muito importante. Quem não tiver, mais uma vez, reforçando, me procurem, procure o CRA ou procure o Sebrae. Pode ser por ligação, pode ser WhatsApp, certo? O WhatsApp, as meninas sempre estarão disponíveis. Eu estou sempre disponível para ajudar vocês, tranquilo? Então, resolvendo o problema do livro, a gente vai ter um conteúdo bem mais proveitoso, tranquilo? Informações importantes sobre o Sebrae, certo? O Sebrae, vocês já sabem, quem não sabe onde fica a localização, ele fica localizado ali na Avenida Prudente de Moraes, certo? Próximo ao Banco do Nordeste. Então, assim, a unidade, né, os setores que estão funcionando nessa pandemia, nos horários que eu falei, é o CRA, né? As meninas estão fazendo um rodízio, né? De vez em quando tem a menina do CRA lá, a recepção e o financeiro, pessoal. Então, o financeiro sempre está lá se vocês quiserem tirar dúvidas sobre o pagamento, o boleto. Meu boleto veio errado, não estou conseguindo pagar pelo aplicativo, a lotérica não conseguiu pagar, enfim. Vocês têm como resolver isso lá sem nenhum problema. Relembrando os horários de funcionamento, pessoal. Os horários de funcionamento do Sebrae que são das 9 às 17, segunda a sexta, e das 9 ao meio-dia no sábado, tranquilo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido essa introdução do curso, certo? E vamos ao conteúdo online de hoje. Aperta o cinto aí que hoje vai começar o curso de forma online. Depois da pandemia, a gente volta com ele presencial, metendo aço na prática. Valeu! Bom, pessoal, o conteúdo online de hoje, certo? Vai ser um conteúdo online de apresentação. Já dei uma introdução sobre algumas coisas, né? Sobre o material, sobre o curso em si, o horário, o código da turma, certo? Mas ainda não falei sobre mim. Primeira coisa, pessoal, sempre vai estar aqui no cantinho da tela, né? Uma observação. Leia, atenção, né? Leia o material antes de visualizarem o conteúdo online, certo? Então é importante vocês lerem o material antes, para quando eu começar a falar alguns conceitos aqui, tá mais amadurecido, mais tranquilo na mente de vocês. Então é importante que vocês leiam o material, porque sempre eu vou mencionar. Professor, pode perguntar lá no grupo, professor, qual vai ser o próximo conteúdo? Então, se vocês olharem o índice do livro, vocês já saberão qual será o próximo conteúdo, certo? Mas se tiver alguma dúvida, pergunta lá, sem nenhum problema, que a gente agiliza isso para vocês, tranquilo? Tá, pessoal, eu vou falar um pouco sobre mim, certo? Não tive a oportunidade de falar ainda no vídeo introdutório, separei esse minutinho aqui para falar um pouco sobre quem eu sou, né? Eu me chamo Rafael Costa Varela, certo? Sou formado em técnico em rede de computadores pelo IFRN e sou bacharel em tecnologia da informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Então, essa é a minha formação. Comecei, assim como vocês, em cursos profissionalizantes, certo? Assim, comecei com curso de hardware,
fiz, gostei, vi que era aquilo que eu queria, tinha já aptidão para a área, né? E fui só fazer o curso para saber se de fato era aquilo que eu queria. Mas eu comecei, né? Como eu entrei na área, como eu fiz esse curso. Fui pedir para um técnico de computador lá, ajeitar o meu computador, o cara ajeitou o computador da forma mais irresponsável possível, o computador ficou um lixo, eu fiquei revoltado com aquele serviço. Então assim, deu estalo, rapaz, se esse cara consegue fazer, porque eu não consigo fazer? Então fui lá, estudei, comecei a ver, procurei um curso para fazer, me capacitar, o professor frechava o professor à torta e à direita, aprender mesmo de fato, né? Levei um tempo para aprimorar os meus conhecimentos, né, a prática, comprei, investi um pouco em mim, né, investi no curso, investi em peças para quebrar, para desmontar, para aprender a montar, porque aquele tempo no curso ajudava, né, mas eu tinha que conciliar com outras coisas na época. Então, eu preferi já ter minhas peças, minhas coisas já para arriscar em alguns serviços de manutenção, mesmo estando no curso. O professor me ajudava bastante, fazia manutenção, ele tirava minhas dúvidas. Então, foi assim que eu comecei e fui avançando os níveis. Fiz um nível profissionalizante, fiz um nível técnico, fiz um nível superior. Mas assim, não precisa todo mundo seguir, mas eu quero aprender a ajeitar computador ou saber fazer o básico. Também aprenda aqui, não se preocupe, pessoal, não precisa sair avançando e seguir na área de TI, né? Tranquilo? Tá, minhas experiências de mercado quais são, né? Fui monitor da disciplina de rede de computadores, né, no IFRN e na UFRN, certo? Fui bolsista do Departamento de Matemática e Ciência da Computação na UFRN, certo? Que é o DIMAP. E sou gerente de redes MANs, né? Lá na frente do curso que a gente for falar sobre redes, vocês vão entender o que danado de cargas d'água é rede MAN, certo? É uma rede metropolitana, certo? Que interliga municípios de Natal e os bairros de Natal, né? E municípios da Grande Natal, tranquilo? E eu faço parte da SESEC, Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então eu cuido toda dessa rede aí ótica, certo? São 40 km de fibra. Então basicamente eu faço isso. Tá, pessoal, falei, né? Resumi para vocês no vídeo introdutório. O dia do curso, reforçando, fazer uma revisão rapidinho aqui. O dia do curso, sábado, horário, 10 às 12. Basicamente isso. O curso em si, já falei, já revisei, bati bem aqui, certo? Estará lá no índice do livro, é importante vocês terem um livro, certo? Material didático, mais do que importante vocês possuírem, porque está tudo aqui do curso. Qualquer dúvida, me procura. As informações importantes sobre financeiro, sobre matéria, material e tudo, tem o CRA, né? Para tirar dúvida com o aluno, tem a parte financeira para vocês falarem algumas dúvidas do boleto e o horário de funcionamento da unidade, pessoal. É importante vocês terem esse horário em mente para caso precisem pessoalmente lá resolver alguma coisa. Mais uma vez, 9 às 17, segunda a sexta, 9 às 12, sábados, tranquilo? Então, vamos dar início ao nosso curso, tranquilo? Então, aperta o cinto aí que faremos a nossa introdução ao curso. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender, né, o que são os conteúdos online, certo? Os conteúdos online são estudos que a gente faz aqui de forma online, certo? Que eu vou passar para vocês. O curso vai se inicializar de forma online, certo? E daremos conteúdos de forma online, disponibilizando isso em uma plataforma digital para vocês, tranquilo? Então, os conteúdos online são basicamente isso, tranquilo? Tá. A gente vai começar com qual tópico, certo? Para entender um computador, né, a gente tem que aprender como ele liga, certo? E o que liga o computador. Então, nada mais importante de começar com o tópico de elétrica, pessoal. Então, um tópico muito importante, certo? Mas existem umas coisas, mito e verdade sobre algumas coisas de TI, né? Então, com certeza, quem não ouviu já vai ouvir falar algum momento na sua vida sobre o que é energia estática. Todo mundo fala sobre energia estática que está na área de TI ou já ouviu falar. Alguns falam que é mito, alguns falam que é verdade. Então, paramos tipo aquele programa do Fantástico, né, hoje domingo, é verdade ou mito? Então, assim, a gente vai ver aí o que é verdade e o que é mito de fato. Mas a energia estática, né, por que a gente escolheu esse tópico para iniciar, certo? Na montagem do computador, o nosso corpo tem energia e acumula o que a gente chama de elétrons, cargas, certo?
cargas elétricas. Então, se você pegar numa peça, se não tiver um desses aparatos que está aqui, certo? A luva antistática, a pulseira antistática, se não limpar a peça de forma correta, ela vai também ser danificada, certo? Pode ser danificada. Também tem o álcool isopropílico, tem a escova também para vocês usarem tudo isso de forma correta para evitar o contato da sua mão com a peça ou da sua energia estática do seu corpo com a peça, evitando que esse corpo, que ele também tem energia, sua energia passe para ele e de alguma forma o danifique, tranquilo? Então, para vocês entenderem o que é energia estática, né, é a carga elétrica de um corpo. Na verdade, a gente vai tomar nesse caso como sendo do nosso corpo, certo? Cujos átomos, né, que é a menor partícula da matéria, que a gente não consegue ver, apresentam um desequilíbrio em sua neutralidade e, na maioria das vezes, gerada por atrito entre dois corpos. Nossa mãozinha mexendo na peça e a pecinha em si, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pessoal, sempre eu vou pedir para vocês perguntarem sem nenhum problema. Não tenho vergonha. Fala lá no grupo sem nenhum problema. Importante, pessoal, peguem um caderninho, separem e anotem cada definição, certo? Então já anota aí o que é energia estática, tranquilo? Tá, vamos falar um pouco sobre tensão, corrente e resistência, certo? Falei um pouco sobre energia estática, então vocês vão aí no livro, quem tiver o material, vão no tópico 1, né? A gente falou sobre estática na página 11 e continuando na página 11, na verdade, falaremos na página 12 sobre tensão, corrente e resistência, certo? Então assim, se vocês forem aí, derem uma lida, certo? Vocês vão ver no tópico tensão e corrente elétrica, vocês vão entender que tensão e voltagem são a mesma coisa, certo? Então quando vocês falam, a energia tem 110 volts e tem 220 volts, ele está falando de quê? De corrente ou de tensão? Ele está falando de tensão, certo? A medida, a unidade de medida é volts, né? E basicamente é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica que vai passar de uma fonte de energia para os computadores, né? Para os componentes do computador em si. Então, assim, como funciona? A fonte de energia vai ter 110 ou 220, certo? Ela vai chegar na fonte lá do computador, se tiver ligado num aparelho chamado estabilizador, ela vai estar chaveada para uma rede 110 volts ou 220 volts se ligar diretamente na tomada, certo? Essa alimentação ela vai passar para todos os componentes, sendo que tem alguns componentes que tem umas voltagens de 5 volts, de 10 volts, de 12 volts, a gente vai ver isso no próximo tópico. Assim, mas tem componentes que têm voltagens específicas, certo? E você vai ter que converter essa corrente de energia que vem da operadora, da sua operadora de energia, para uma energia que a gente vai chamar, isso aqui a gente está abstraindo, tá? Mas tem nomes. Então a gente abstrai por enquanto, mas lá na frente vocês vão saber o que é corrente contínua, o que é corrente alternada, certo? Então, você vai receber essa energia da operadora e vai ter que encaminhar para as peças, mas para que as peças sejam transmitidas de forma adequada, elas vão ter também a corrente elétrica que passar por elas. Então, se eu vou ter uma tensão de 5 volts, eu não posso receber 220 e jogar para ali, porque vai queimar a peça. Ah, Rafael, mas com uma tensão de 220 vai chegar a 5 volts lá. Olha, tem várias coisas aí pelo meio do caminho e uma delas é a resistência, certo? Mas o que é a resistência na parte de hardware de um computador? A resistência nada mais é que um aparelho, certo? Uma pecinha que vai dificultar a passagem de corrente elétrica. Dificultando essa passagem de corrente elétrica, ele vai diminuir a potência da corrente elétrica. Diminuindo a potência da corrente elétrica, ele vai passar só a corrente necessária. Então é assim que é um dos filtros, né, para chegar na peça sem danificá-la, que funciona a resistência. Então, se a gente for aí, a resistência elétrica, né, é o componente que resiste à passagem dos elétrons. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Foi exatamente isso que eu disse. Se você precisar de uma corrente elétrica menor, já sabe, aumenta a resistência, sem nenhum problema, até chegar na corrente lá
ideal para os componentes da máquina, tranquilo? Corrente alternada e corrente contínua, certo? Foi aquele aparelho lá que eu disse que a gente ia abstrair, certo? Corrente alternada, o que é uma corrente alternada e o que é uma corrente contínua? A corrente alternada, certo? É aquela corrente que vem da nossa tomada, que vem da COSERN, né? Que espero que todo mundo seja do RN, né? Eletrobras em outro estado, COSERN aqui no RN, certo? Então ela é a corrente que vai chegar na tomadinha da gente, 220 volts, certo? Ou 110 volts, dependendo do estado que você esteja. Mas aqui no RN, 220 volts, certo? Então, a corrente contínua vai ser a corrente dos componentes, certo? Uma corrente que vai ter uma tensão bem menor, geralmente dos componentes do computador em si, 5 a 12 volts, certo? Então vai ser aquela corrente que, se você ver o gráfico aí, ela não vai ter a oscilação, certo? Porque assim, a oscilação da corrente alternada, certo? Ela vai ter uma oscilação entre, se não me engano, entre 12 volts a 250 volts, certo? Então, assim como a fonte de energia tem de 110 a 220, certo? Mas a margem final, a margem inicial e final é de 12 volts a 250 volts. Claro que os componentes de corrente alternada, certo? Eu não sei exatamente o número exato que comporta aqui no nosso estado. É de 115 a 250. Eu não sei de fato. Eu falei o valor mais ou menos aproximado aí que eu vi no nosso material, tranquilo? A corrente contínua são as correntes usadas em peças, certo? Nas nossas peças, pilhas usam corrente contínuas, componentes de hardware de computador usam corrente contínua, certo? Então é importante que vocês saibam disso, corrente alternada, certo? Anotem aí no caderninho de vocês, certo? Quem não tiver, já separa o caderno, é muito importante, nós usaremos muito. Então, corrente alternada é aquela que vem da energia, né, de quem promove, né, de uma COSERN da vida, aquela fornecedora de energia. E a corrente contínua é aquela que é usada nos equipamentos, pilhas, peças do computador, certo? Então é importante vocês saberem disso. Segurança elétrica, certo? É importante, pessoal, que vocês saibam um pouco sobre a segurança elétrica. A gente vai sair plugando nosso computador em qualquer canto e tentar a sorte, e com certeza a chance de queimar é altíssima, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre o filtro de linha, o fusível e o estabilizador e no break, que tem aqui no livro também, certo? Então vocês vão até a página 13, tópico 1.3, certo? Falar um pouco sobre a segurança. O filtro de linha é um aparelho que todo mundo acha que é uma extensão, certo? Uma simples extensão que vai colocar um monte de tomada lá e é isso. Mas se vocês observarem a parte vermelha, certo? Se vocês observarem essa parte vermelha aqui do filtro de linha, isso é chamado de chave. Essa chave é muito importante, porque se ela tiver um aumento brusco na tensão, essa chave desliga, certo? E mais, ele ainda tem um aparelho chamado fusível aqui, certo? Que funciona de qual forma? Eu vou usar já esse equipamento já para falar sobre o fusível dentro. Tá? O fusível, como funciona o fusível? O fusível também funciona como uma espécie de chave, sendo que o fusível ele não vai disparar e voltar. O fusível, uma vez partido, uma vez que ele precisou ser acionado, ele vai ter que ser trocado, certo? Então vocês veem esse fio aqui, se vocês estiverem vendo aí, certo? Esse fio, se tiver um aumento brusco, certo, de uma oscilação na rede elétrica, nossa, ele simplesmente vai partir, certo? A fonte não vai ligar, protegendo todos os equipamentos que estejam conectados nesse filtro de linha, certo? Então ele é mais um equipamento de segurança para evitar com que os equipamentos que estejam plugados em qualquer outra coisa, estabilizadores usam fusíveis, filtro de linha usa fusíveis. Então quem tiver plugado em algum equipamento que use fusível, quase tudo tem um fusível, pessoal. É um equipamento muito barato, certo? Que gera uma economia para vocês que vocês não têm noção. Por exemplo,
É mais fácil substituir um fusível que é de 25 a R$ 1 no Alecrim ou comprar uma fonte e um estabilizador que é de R$ 70, R$ 80. Então é mais viável você substituir essa pecinha mais barata, certo? É muito mais viável, não se compara. Então assim, o filtro de linha, ele usa também esse aparato chamado fusível, certo? Porque se ele falhar, certo? A chave falhou, o fusível pode partir e vice-versa, certo? Dependendo de como foi implementado o circuito do filtro de linha, tranquilo? O estabilizador, é importante usar o estabilizador para estabilizar a corrente elétrica, certo? Porque chega na sua energia lá, beleza, tá ok, mas às vezes a nossa rede elétrica sofre oscilações, né? Então assim, quando chove, Natal virou de cidade do sol para a cidade da chuva, né? Então vocês notam aí que raio, trovão, quando começa a chover, vocês notam que a rede elétrica nossa dá uma sobrecarga, dá uma sofridinha mesmo. Então o teu estabilizador em mãos é muito importante, porque ele vai estabilizar, certo? Essa corrente aí, a corrente elétrica, certo? Ele também vai possuir um fusível, caso tenha uma sobrecarga, ele vai preservar o circuito dele, tranquilo? O no breaker tem a diferença do no breaker para o estabilizador, que se vocês forem aí na página 15, né, fala sobre no break, certo? Então, além dele prevenir os surtos de tensão, né, essa sobrecarga elétrica que vem da companhia fornecedora de energia, ele ainda consegue, se faltar energia, dependendo da autonomia dele, de 5 a 15 minutos, né, um no break mais popular, de 5 a 15 minutos, você consegue manter o seu computador ativo, salvar o que você tem de salvar, certo? Salvou bonitinho e ainda desliga o seu equipamento sem precisar ter um desligamento sem segurança. Já ainda desliga o seu computador de forma segura, certo? Sem precisar ter aquele desligamento rápido e poder danificar algum hardware, certo? Bom, pessoal, fazendo aquela revisão, certo? Então, fiquem atentos aí, se liga aí que é a hora da revisão, pessoal. Então, é importante vocês ficarem atentos no que eu vou dizer e vou dizer algumas dicas também, certo? Para vocês anotarem. Tá, a gente falou sobre o que é a energia estática, né, que é presente no nosso corpo e pode passar para uma peça de computador e pode danificá-la. Falamos sobre corrente, tensão e a resistência. Falamos que a tensão e a corrente elétrica, certo? É importante vocês dosarem como vai ser dosada nos hardwares. Para chegar à tensão adequada, a corrente adequada, a gente vai usar a resistência, certo? Se a gente quiser diminuir a corrente naquele equipamento, a gente vai aumentar a resistência, certo? Então é importante vocês saberem a noção e a associação que tem a relação entre tensão e resistência, certo? Vê lá o material, vê as definições, qualquer dúvida, nos procura no grupo, certo? Tanto eu quanto o CRA, certo? E por fim, a gente falou sobre a segurança na rede elétrica, certo? Falamos sobre o filtro de linha, falamos sobre o fusível, falamos sobre o estabilizador e por fim, falamos sobre o no-break. Então anota a diferença entre cada um, certo? O que cada um são, que é muito importante, certo? Qualquer dúvida, consulta o material. Tiver persistir a dúvida, consulta a mim lá no grupo sem nenhum problema, pessoal. Pessoal, quem não sabe ainda ou quem nunca ouviu falar, vou trazer uma coisa muito importante para vocês, certo? Exercício de fixação, pessoal. É importante que vocês sempre fiquem atentos no grupo, porque além de disponibilizarmos o conteúdo online para vocês, disponibilizaremos também os exercícios de fixação. O CRA sempre vai estar entrando em contato com vocês, certo? Falando sobre exercício de fixação, falando, pessoal, tem conteúdo novo, vai lá, assiste e vê o exercício de fixação, respondam lá que vale presença online, pessoal, vale presença online. Então é importante vocês responderem, manter o grupo ativo, informado e sempre estar em contato com o CRA. O CRA vai entrar em contato com vocês, vai mandar o conteúdo, vai mandar o exercício de fixação, vocês respondem, avisam lá no grupo, certo? Qualquer dúvida, fala no grupo também que o CRA sempre vai estar atento. As meninas são bem solícitas para ajudar vocês, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre fontes de alimentação, testes elétricos, fonte potencial e
potência real e potência nominal, certo? A gente vai saber a diferença entre as duas e saber se estamos sendo tapeados ou não e se nosso computador está funcionando na potência que deveria funcionar ou não, tranquilo? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, me procura lá no grupo e entre em contato comigo, tranquilo? Então, isso é tudo, pessoal. Até o próximo conteúdo online. Valeu!